Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul Parapenha se reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, do Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que segue no seu calvário, no seu inferno astral, nesse campeonato brasileiro, ocupando apenas a 19ª colocação. Cruzeiro à frente apenas do América, que faz campanha deplorável também no Campeonato Mineiro. A gente vai falar hoje, claro, dessa situação do Cruzeiro, da partida contra o Santos, traçar prognóstico para Cruzeiro e Internacional na quinta-feira, já adiantando que a reação do Cruzeiro tem que ser para ontem, né? O Cruzeiro já está aí fraquejando há muito tempo no campeonato, a corda começa a apertar no pescoço, é necessário reação para garantir mais um ano na primeira divisão, um 2017 mais feliz e, claro, ainda tem expectativa de disputa na Copa do Brasil. Eu sou o João Henrique Castro, começo o nosso programa deixando um abraço à produção, à direção e à edição do programa, a cargo dos competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a interagir com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda o seu recadinho aqui no Twitter, usando hashtag RádioGDG, no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, você deixa o seu recado, participa e interage com a gente. Por exemplo, o Yakov Cohen está dizendo aqui, independentemente dos resultados até o fim da temporada, acho que deve se fazer uma limpa no elenco do Cruzeiro, né? Precisa ganhar os primeiros 5 jogos do retorno, caso contrário, as coisas ficarão muito complicadas. E, né, ele está participando aqui com a gente, outros ouvintes já deixando o seu recado aqui também. O esquema que o Yakov fez, que você pode fazer para participar com a gente, hashtag RádioGDG. Ou então no Facebook, é acessar facebook.com/Guerreiro dos Gramados, buscar o postzinho, a gente botou esse post às 8 horas, né, com a foto do Rafael Sobis no confronto de ontem contra o Santos, né? Rádio GDG, hoje às 21 horas, o anúncio. Simone Oliveira, Branco Augusto Rebelo, o pessoal já curtindo. Deixa o seu recado logo abaixo aqui, participa, interage com a gente e ajuda a fazer também um programa que é feito de torcedor para torcedor. Para orientar o nosso debate também, as enquetes, né? Você coloca na sua barra de pesquisa no Twitter, hashtag enquetegdg, vão aparecer as 4 perguntas que estão orientando o programa de hoje. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Santos? É a primeira pergunta. 50% dos ouvintes dando nota 7, a nota que está vencendo até aqui nesse momento. Que nota você dá para o Cruzeiro no segundo tempo? É a segunda pergunta. Nota 4 com 51% é a que está prevalecendo até aqui. Terceira pergunta. Time evoluiu em relação ao jogo contra o Sport? Para 47% sim, evoluiu pouco. É a grande maioria dizendo essa opção até aqui. Quarta pergunta, você aprova o apoio ao time nesse momento? 72%, ampla maioria dizendo que sim, sempre apoiando o Cruzeiro. Me parece que nesse momento, né, não tem como ser diferente. Vou passar a palavra agora já para o Fábio Veloso, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, vai debater aqui com a gente também. Fábio, eu quero que você fale um pouco de Cruzeiro e Santos, né? O Cruzeiro foi derrotado neste domingo pelo Santos, na Vila Belmiro, a partida iniciada às 16 horas. O primeiro gol do garoto Vitor Bueno, que está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, marcou o 8º gol na competição, tem se destacado. E o segundo gol, um gol contra, patético do Lucas, né? Num lance, uma falha inexplicável do Lucas. O Lucas colocou o Fábio em más condições, a bola acabou entrando, o Cruzeiro foi derrotado por 2-0 pelo Santos. Na perspectiva do Cruzeiro enfrentar o Internacional nessa quinta-feira no Independência, Fábio, e da situação atual, é momento de apoiar o time, de aceitar as condições e, né, como a gente estava dizendo hoje, até em grupo de WhatsApp eu vi essa conversa, enfiar a viola no saco, aceitar que é esse grupo que vai ter que salvar o Cruzeiro, que é o Mano Menezes que vai ter que conduzir o Cruzeiro nessa missão e ir com apoio total, ou é o momento de arquibancada se voltar contra o time lá, contra o Internacional, Fábio? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Vander. Boa noite a todo mundo aí que está nos escutando.
Vamos começar aí do começo, né, João? Para começar sobre o jogo contra o Santos. Mais uma vez, um primeiro tempo, para mim, muito bom. Um primeiro tempo, sei lá, para não falar que foi, né, nota 9, pra gente não supervalorizar o time, porque não precisa disso, mas vamos colocar aí uma nota 8, pelo fato da gente não ter deixado o Santos jogar, pelo fato da gente não ter... O Santos não estava conseguindo mal passar do meio de campo pelo meio. Era sempre aquela jogada de lateral, aquelas bolas alçadas, a bola enfiada pelo canto, e não estava conseguindo criar uma chance de gol muito clara. E o Cruzeiro tem essa chance de gol clara, todo jogo, principalmente no primeiro tempo, mas não consegue traduzir o volume de jogo em gol. Esse que está sendo o maior problema do time, porque o Willian teve bola na cara, o Sobis teve bola na cara, e salvo engano ainda não mostrou que veio e não está justificando ainda o investimento. É o que falam sobre a mudança de postura em relação ao jogo do Sport para o jogo do Santos. Eu vejo muito pouco nessa mudança de postura, porque raça o time está dando. Eles estão se jogando, eles estão indo tudo quanto é bola, estão entrando em dividido, mas parece que volta para o segundo tempo um time fantasma. Parece que se perde, e principalmente quando toma um gol, o time acaba, o psicológico do time acaba, não tem mais condição, a defesa parece que vira uma peneira. Por mais que ela já esteja uma peneira, mas parece que piora tudo. Parece que os caras voltam lá pra escolinha, com 15 anos, 14 anos de idade, e não estão sabendo jogar nem o básico, nem o fundamento básico do futebol. Tomar aquele passe na entrada da área, pelo meio, com 2 zagueiros, deixar o atacante entrar do jeito que entrou contra o Santos, não pode. Não pode. O gol do Lucas é o que a gente fala. Não há esquema tático, não há time bem postado que aguente falha individual de jogador. Pro jogo de quinta-feira contra o Inter, eu sinceramente não concordo com o Mano e acho que, por exemplo, o Ábila é o cara que o Cruzeiro precisa na frente. Eu tava lá no Mineirão no jogo contra o Sport e vi, o cara tá seguido com dois zagueiros o tempo inteiro. Ele trava, ele é referência, ele bota medo pra quem tá jogando. Pra começar por esse ponto. A expectativa já que já vamos jogar em BH, porque em casa, né, que é chiqueiro, lá é Campo do América. Já que vamos jogar em BH, vamos falar assim, a gente precisa sair com a vitória. O panorama tem que ser esse, ou é 3 pontos ou é 3 pontos. Não dá mais pra poder ficar esperando o Mano se adaptar, o time se adaptar, não. O Mano conhece o time, o Mano sabe como é que ele joga, o Mano ele é bom, ele é um bom técnico, só que a gente tá vendo que técnico não faz milagre sozinho, né? Então agora contra o Inter é 3 pontos ou é 3 pontos, não tem jeito, sair com a vitória e aí a gente começar a embalar, porque nem a vitória agora tira a gente da zona de rebaixamento. Então tem que ficar ligado com isso e ganhar agora e no mínimo arrancar um empate contra o Corinthians na próxima rodada, né? Para tentar virar o turno na melhor situação possível. O Cruzeiro de fato se complicou com essa derrota contra o Santos. O Cruzeiro está nesse momento dependendo dos rivais para deixar a zona de rebaixamento. Uma vitória contra o Internacional, o Fábio lembrou bem, não vai resolver a situação. A gente vai falar daqui a pouquinho, claro, principalmente na segunda metade do programa, sobre o Cruzeiro Internacional. A gente está falando um pouco agora da necessidade do Cruzeiro, avaliando um pouco de Cruzeiro e Santos também. Os ouvintes já participando, interagindo com a gente. O Rons deixando que está sempre aqui com a gente, fechado com a Rádio Guerreiro dos Gramados. Deixa um abraço e dizendo que é hora de colocar as ideias em dia com uma galera sangue bom e sempre fechada com o Cruzeiro. A ideia é essa, né? Que a gente possa aqui refletir, pensar um pouco junto com o torcedor que nos acompanha. Não é pautar, né? Não é criar uma corrente única. Torcida não é feita disso. Mas refletir do que é possível fazer. E nesse momento, vendo Cruzeiro e Santos, o Cruzeiro mais uma vez fazendo um bom primeiro tempo, o Cruzeiro mais uma vez organizado, a gente passa e tem a sensação, o time tinha que estar rendendo muito mais do que está. Os resultados não refletem o que o Cruzeiro mostra em campo, desde o período do Paulo Bento, pelo menos, e com isso, né, a sensação de desespero às vezes até aumenta. Mas, e aí o Mano disse isso para o Cruzeiro Internacional, contra o Internacional, a torcida pode ir satisfeita e otimista para uma boa atuação. Dá para imaginar que ao menos até o Santos abriu o placar ontem, e eu vou passar a palavra para o Wander Araújo, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, aqui também para ele comentar um pouco. Até o Santos abriu o placar ontem, Wander. Dava para imaginar o Cruzeiro com uma sorte melhor na partida? Boa noite, meu caro. Está aberto espaço para sua participação. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fábio. Parabéns pelo comentário, muito pertinente. Boa noite, Sidney.
João, a tônica da partida de ontem contra o Santos foi a mesma das outras partidas no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro martelando o tempo inteiro, com bons passes, bons toques de bola, mas na hora da finalização, infelizmente, não conseguimos finalizar. Mas por que isso? Trabalho é uma constância, é uma sequência, é dedicação, é planejamento durante um longo período. E o erro do Cruzeiro, mais uma vez o erro do Cruzeiro, não foi só na finalização, não foi só em jogadas mal trabalhadas que a defesa não consegue cortar, em jogadas que o meio de campo perde bolas bobas e a defesa não consegue matar a jogada para não deixar o adversário fazer o gol. O erro do Cruzeiro, João, o erro Cisne, o erro torcedor cruzeirense, foi no planejamento do Dr. Gilvan. Esse senhor filha da puta, com todo respeito, torcedores, desculpa, vou ter que colocar o pi depois na edição da rádio, mas esse filha da puta, ao planejar o elenco para 2016, fez a cagada de efetivar o David, que teve mais de 30 dias para poder trabalhar e não conseguiu dar esquema de jogo para o Cruzeiro. O erro do Dr. Gilvan foi colocar o técnico Bento como a quinta opção e esperar o não de outros 4 treinadores para poder contratar um técnico que veio e fez um bom trabalho, porque ele trabalhou pra caralho. A diferença é que ele não conseguiu dar o resultado que o trabalho dele demonstrou. O cara trabalhou muito, se dedicou muito. E se o Bento se dedicou muito e o Mano não se dedicar mais ainda, pode ser que os resultados não venham. A torcida cruzeirense tá puta da vida. A torcida cruzeirense não aceita mais a postura do Dr. Gilvan, que não bota a cara para bater, que não defende o seu elenco, que não defende os treinadores que ele coloca lá, que ele fala, o treinador tá prestigiado. Paulo Bento estava prestigiado até uma semana atrás. Estava prestigiado, estava mantido do cargo e foi mandado embora. Estava trabalhando? Estava trabalhando. Não estava mostrando resultado, porque ninguém mostra resultado sem ter tempo para treinar o time, sem ter tempo para poder colocar o melhor elenco em campo, com o número de jogadores que nós temos no departamento médico. O departamento médico é um problema? É um problema, mas não é o único problema do Cruzeiro, não. O principal problema do Cruzeiro é falta de administração, é falta de gestão eficiente, gestão qualificada. O clube como o Cruzeiro, que é, se não a maior, uma das maiores empresas do estado de Minas Gerais, de uma representatividade mundial, o Cruzeiro com receitas milionárias, é inadmissível o Cruzeiro estar na posição que ele ocupa. Nosso elenco é infinitamente melhor do que alguns times que estão à frente da gente na tabela. E quanto custa cada ponto para o Cruzeiro? Todo mundo faz conta de salário de jogador, de premiação, mas quanto que está custando cada ponto efetivamente para o Cruzeiro? A receita que o Cruzeiro tem, ela não fica atrás de nenhum dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e é infinitamente menor o nosso desempenho frente ao Campeonato Brasileiro. E o resultado dentro de campo, João, o resultado da equipe, o resultado é resultado do trabalho mal feito fora de campo, da falta de planejamento. O time jogou muito bem ontem contra o Santos, jogou bem, perdeu oportunidades boas de gol. O Willian perdeu um cara que ele podia ter dado uma oportunidade para o time vencer a partida. Mas o gol contra que o Lucas fez é vergonhoso. Nem jogador de várzea faz isso. Jogador de várzea, se fizer uma coisa dessa, a hora que ele sai do campo, ele apanha. O time profissional a gente não pode fazer isso, né? Porque eu vou ser um pouco abusado aqui, tenho direitos humanos para poder proteger, tem muita gente do lado do contra para poder proteger, e eu também acho que não deva fazer isso. Mas, sinceridade, há 50 anos atrás o cara tomava uma coça por conta disso, e fazer um gol desse. Sinceridade, o time do Cruzeiro é bom, como você falou, João, como você falou, Fábio, é esse time que vai ter que levantar o Cruzeiro, é a torcida que vai levantar o Cruzeiro,
E até certo momento, João, como você falou do Chiqueirinho, o Fábio também falou do Chiqueirinho contra o Internacional, eu acho até que vai ser bom jogar no Chiqueirinho, porque aqueles torcedores modinha que vão para campo para poder vaiar, não vai ter oportunidade de ir no jogo. Aqueles torcedores que vão para poder criticar X ou Y, não vão ir ao jogo, porque lá no Chiqueirinho vai ter que apoiar. A torcida que vai a campo agora no ginásio do Horto vai ter que cantar, vai ter que vibrar muito, vai ter que cantar pra caralho. Você sabe por quê, torcedor? Porque é a gente que vai ter que levar o time agora. Tem muita gente que fala, até dentro do nosso portal mesmo, a gente debate muito acerca disso. A torcida muitas vezes não leva o time à vitória, não. Mas nós vamos levar mais uma vez. Nós vamos ser a força que o time precisa. Porque nós vamos ter que cantar pra caralho para poder levantar esse time. Porque eu não quero ver mais time apático dentro de campo, não. E a proximidade que o estádio, que o ginásio do Independência, o ginásio do América proporciona, é para xingar os filhos da puta de perto. Porque um babaca que faz um gol contra, como um otário fez ontem, ele tem que ser xingado. Não pode ser xingado durante o jogo. Eu sou contra vaiar o cara durante o jogo. Mas acabou o jogo, tem que xingar o filho da puta desse. Tem que xingar, você sabe por quê? Porque o cara, ele recebe em dia pra poder fazer uma babaquice dessa. Porra, bota a porra da bola pra fora, cara. Você tá de sacanagem comigo, meu amigo? Tu é um fanfarrão. Tá de brincadeira com a galera? É sacanagem. O time não atuou a conjuntura que a gente tá passando. E um babaca vai fazer uma palhaçada dessa. Tinha uma oportunidade de tirar um ponto lá na Vila ontem. Seria um ótimo resultado frente ao que o time do Santos tá jogando. Tínhamos oportunidade de até ganhar a partida ontem. O time jogou bem o primeiro tempo. Bons passes, a bola chegando redondinha pro William. Eu só achei estranho que o William saiu, o Ávila não recebeu as mesmas oportunidades que o William. A bola chegava redondinha pro William e na hora quando o Ávila entrou, a bola chegava quadrada, chutão pra frente para ele poder trombar com o zagueiro. Posso estar sendo duro demais nas críticas, posso estar pegando pesado, mas sinceridade, a torcida do Cruzeiro está cansada. Ela está cansada, não é só do mau planejamento do Dr. Gilvan, a gente não está cansada só dos erros bizonhos, erros medíocres que vem se repetindo o ano inteiro. O Cruzeiro foi eliminado ano passado na semifinal do Campeonato Mineiro. Esse ano a mesma coisa, um técnico medíocre. O Cruzeiro não contrata jogador na época que tinha que ser contratado. Por que não contratou o Rafael Sobis no início do ano? Se era para gastar, por que não gastou no início do ano? Agora nós estamos pagando 2 treinadores, pagando Paulo Bento e pagando Mano Menezes, sendo que a gente podia ter contratado um jogador eficiente para dar uma cancha para o time no início do ano. E o que o Dr. Gilvan fez? Foi trazer Rafael, foi trazer Gino, foi trazer Sanchisminho. Sanchisminho eu nem vou crucificar ele não, porque ele teve problemas particulares e não conseguiu render o que precisava. Mas é inaceitável a postura do presidente Gilvan de Pinho Tavares. Ô João, você me desculpa, eu tô delongando muito aqui, tô pegando pesado, mas sinceridade, eu tô revoltado com o que vem acontecendo no Cruzeiro. Sinceridade, revoltado. Se o Dr. Gilvan quiser contratar, ele tem potencial para poder contratar. O Cruzeiro tem caixa para isso. O Cruzeiro tem estrutura para isso. Haja visto, time que é muito mais quebrado que o nosso, time quebrado, que está contratando, que está com 2, 3 jogadores aí com salário de R$1 milhão, que os caras não sabem de onde que está vindo o dinheiro. Eu gostaria que o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, intervisse e fizesse uma investigação para saber de onde que está vindo o dinheiro, porque é inadmissível um time da grandeza do Cruzeiro tá passando por essa situação. Ô João, sempre desculpa aí, até corta um pouco o meu tempo aí na segunda metade aí, porque eu delonguei demais o programa, vai contigo aí, e eu não vou ficar xingando mais não, senão eu acabo dando ataque cardíaco aqui na rádio. Bom, gente, o João teve um probleminha técnico aqui, eu vou continuar tocando. Mas então, Wander, eu continuo com a sua opinião. Eu tô vendo que você tá revoltado e acredito que é o sentimento de pelo menos, sei lá, 80% da torcida do Cruzeiro, cara.
porque não é o que a gente está acostumado a ver, e só que a gente já está acompanhando essa situação que vem acontecendo no Cruzeiro desde 2015, né? Então, acontece que o planejamento do Cruzeiro ele não foi o correto, mas a gente tem que entender também que existiram alguns fatores que deixaram a gente nessa mão, tipo Gilvan, que não quis abrir a mão, abrir e nem assinar o cheque para a gente poder contratar. Isso é um fato. O Sobis, por exemplo, ele não poderia ter vindo no começo do ano, mas de fato, igual o Sidney, que nos acompanha aqui também, está ajudando com a gente nas informações, ele não poderia ter vindo, mas poderiam ter vindo outros jogadores tão bem qualificados quanto o Sobis. Para quê? Para poder acompanhar o time, e a gente não tá nesse nível que a gente tá, né? Outra coisa, outro ponto fundamental, que eu até comecei no meu outro comentário, foi sobre as falhas individuais que o time está tendo. É o que eu já estava começando a falar. Não existe padrão de jogo, não existe time, não existe elenco qualificado que sofra com falhas individuais de jogador, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque a gente chega lá no ataque e beleza, joga pra frente, não marca o gol. Aí o psicológico da defesa, quando tá vindo, vem pra cima, toma um gol, e aí, como que a gente funciona? Não tem jeito, porque se o ataque não faz, a defesa sofre, a gente acaba, né, sofrendo derrota novamente. Segue daí, João. E a gente tá vendo aqui a participação dos ouvintes também, o Isaac Lucas dizendo que tá ouvindo pela primeira vez, tá dando parabéns aí aos nossos comentaristas pela fala. O João Lapa dizendo que agora que a gente vai jogar no Galinheiro, pode ser que voltemos a ter sorte, porque o Cruzeiro desaprendeu a jogar no Mineirão, e acha que a suspensão do William veio na hora certa, o Ávila vai aproveitar essa chance, não será mais do time. Ele diz ainda que acha que temos times para sair da situação, o nosso elenco é infinitamente superior a muitos clubes da Série A. O Marco Muti dizendo que a torcida jamais vai abandonar, apoio 100%, nós vamos tirar o Cruzeiro dessa. O Edson falando que estamos pagando pato por um mau planejamento da diretoria e que está ligado no programa do Maior de Minas. E a Beatriz perguntando se o psicológico desses jogadores, mesmo os experientes, afeta. Eu acho que dá para reunir esse conjunto de perguntas, né, para formar uma roda de participações nossas aqui, né? Por exemplo, para mim a principal vilã esse ano, a principal responsável é claramente a diretoria, né? A gente terminou 2015 com um recado claro, o time tinha carências pontuais no elenco, né? Faltava um centroavante, o William teve que terminar o segundo semestre como falso 9, faltava ali um armador, né? E a análise que o Mano fazia nas coletivas em 2015, inclusive, era de que reforços pontuais qualificariam o Cruzeiro para brigar por títulos em 2016, né? Muita gente diz que um dos erros é o David. Propriamente, eu acho que a questão do David, existe um erro aí, né? A diretoria errou com o David. Ou errou em apostar nele, ou errou em demitir tão cedo, né? Eu não consigo entender qual o erro que existiu, porque o David trabalhou 3 meses no Cruzeiro, né? 3 meses não é tempo eficiente para nada. Eu não consigo, da mesma forma que o Paulo Bento demitido em 2 meses, eu não consigo dizer que o Paulo Bento fez um trabalho ruim no Cruzeiro. 2 meses não é nada, né? É pouco tempo no futebol. Então, para mim o erro com o David é o mesmo que o erro com o Paulo Bento. A diretoria errou ou ao contratar ou ao demitir. Mas nos 2 casos a diretoria mostrou que não tinha a menor convicção no que estava fazendo, né? Apostando, tava tentando, vamos ver se dá certo, se der certo e etc. E aí, quem realmente decide, que são os jogadores, os erros foram imensos. A reformulação do elenco foi catastrófica, né? O Cruzeiro precisava de 2 reforços pontuais, conseguiu liberar jogadores que tinham se destacado, né, na recuperação do time no segundo semestre do ano passado, o Ceará na lateral direita, o Williams pela meia direita, perdeu algumas peças que não eram titulares absolutos, mas tiveram alguma participação importante ao longo de 2015, o Damião, o Gabriel Xavier, o Marquinhos, e os reforços que chegaram em janeiro não servem para o América, né? A exceção do Romero, né, que foi um grande acerto,
Sanches Minho, o pessoal falou de problemas pessoais. Sanches Minho foi horroroso no Cruzeiro, né? Sanches Minho, Rafael Silva, o Riascos, que foi repatriado, Pisano. Esses jogadores, o Cruzeiro tem dificuldade para se livrar de quem permaneceu, inclusive. O nível de contratação em janeiro foi absurdo. O Cruzeiro deteriorou o seu elenco de uma forma que a gente chegou em junho precisando de uma lista de reforços e precisava só de 2. Essa lista veio. O Robinho foi chegando, né? O Brian e o Lucas abaixo chegaram, mas me parecem jogadores melhores do que o do primeiro do que de janeiro. Ainda que o Lucas esteja tendo um péssimo desempenho no Cruzeiro, aí ele já começa a enfrentar também um time desorganizado, um time com problemas coletivos. Chegou o Sobis, chegou o Ábila, o Rafinha, jogadores fora de forma que tem que resolver no primeiro momento. A vilã, a principal culpada pela fase do Cruzeiro é a diretoria, né? Bento, David, Ábila, Sobis, Lucas, Pisano, Sanches Minho, Riascos, todos esses, né, são vítimas, inclusive, de uma diretoria que fez tudo errado em 2016. Tudo. A conta tá na conta da diretoria. O Mano agora tem a missão de dar ritmo e padrão de jogo para um grupo que foi reformulado. Em julho, a diretoria acertou. Os reforços foram acertados, mas agora a missão é escapar de uma situação muito difícil. E aí, eu vou passar a bola pro Fábio de novo para falar sobre isso. Não adianta mais, né, Fábio? A gente fica falando, a diretoria errou demais. Eu acho que é necessário falar, como foi em 2015. A gente terminou o ano dizendo, a diretoria errou muito, não pode errar em 2016. Agora tem que falar, a diretoria errou mais ainda do que em 2015. Mas o momento não é mais para isso. O momento agora é de fechar com esse grupo, de apoiar, porque há condições. Esse elenco é qualificado para se deixar essa situação, né, Fábio? Então, João, é basicamente o texto que hoje até deixei lá no nosso portal, lá no Guerreiros Gramados, falando sobre o que é preciso fazer agora em relação à torcida e ao apoio do torcedor. Todo mundo já está cansado de saber, já está careca de saber que 2015 foi um ano problemático. 2016 está sendo um ano pior ainda do que foi 2015. Está sendo pífio, um absurdo o que eles fizeram com o Cruzeiro. Eles destruíram o Cruzeiro. Só que agora não adianta mais a gente pegar e começar a pegar no pé. O Gilvan é um velho safado que fez o que fez. Porque David não era técnico do Cruzeiro. Porque Paulo Bento veio, é um bom técnico, mas teve pouco tempo para trabalhar. Concordo com você, 2 meses de trabalho, pelo amor de Deus. Não dá nem pro cara começar a querer implantar uma filosofia de jogo. Mas a gente tem que ter entrar na cabeça agora, que é o seguinte: os caras que estão em campo hoje, os 11 que estão em campo, o presidente que está presidindo o clube, o técnico que está lá na beira do campo, eles são peças que daqui a pouco não vão existir mais no Cruzeiro. Eles estão fazendo parte dessa história de agora, mas vai acabar. Vai acabar, essa fase vai passar, essa fase vai acabar, eles não vão estar mais lá para sempre. Em tanto quanto todos os outros jogadores já passaram no Cruzeiro, que ficam aí na nossa memória. Então, o momento agora é de parar de querer crucificar o William que não marca o gol, o Sobis que perde o gol na cara, o Bruno Rodrigo que falha uma cabeçada e joga a bola pra trás, o Manuel que não cobre o meio, o Lucas que me faz um gol contra. A gente fica puto pra caralho. A gente fica puto demais quando isso acontece. Por quê? Porque nós somos apaixonados pelo Cruzeiro. A gente quer ver o Cruzeiro ganhar, a gente quer ver o Cruzeiro ser campeão. Mas agora não adianta chegar no campo e começar a vaiar o cara antes do cara entrar. Não adianta o cara errou um gol, começar a pegar no pé do cara porque vai errar o segundo. Então o momento agora é de abraçar o time, carregar o time nas costas e parar de pensar no Cruzeiro como os 11 que estão dentro de campo. E sim pensar no Cruzeiro, como a instituição, como clube. Não dá mais tempo de ficar com picuinha com X, Y e Z. O Gilvan pode ter sido bosta que foi, pode ter sido, você pode odiar o Gilvan, mas agora não é hora de chegar no campo, ao invés de você estar dando força para um cara cruzar uma bola na cabeça do Ábila e perder seu tempo gritando fora Gilvan, fora Paulo Bento, como já estavam gritando. Não adianta mais perder o tempo com isso. Beleza, acabou o jogo, tomou na tarraqueta de novo, ok, a gente vai, cobra, grita, mas o ideal é que a gente tenha que incentivar. É incentivar, é apoiar. Não é apoio incondicional, não é amor incondicional. No final do ano tem que estar xingando tudo de novo para 2017.
A gente está melhor do que foram esses últimos anos, mas agora é o momento. A gente tem que abraçar, carregar, assim como foi em 2011. Que a gente sabe aquela tragédia que podia ter acontecido. E digo mais, eu não sei se foi no nosso meio do Guerreiros Gramados, foi no Twitter que eu li, não vai ter Atlético no final do ano para poder tomar de 6 e salvar de novo, não. Então a gente tem que começar a correr atrás agora, abraçar agora, ir pro campo agora, transformar esses jogos lá no Horto, num caldeirão, lotar o estádio, gritar do começo ao fim, largar o celular em casa, porque também já tá dando raiva dessa galera que vai pra campo e fica mexendo no WhatsApp, não sai do telefone. Então, vai pro campo, vai ficar olhando pro campo, mas pelo menos manda no mínimo energia positiva pra ver se essa zica passa e a bola para de bater em 2 traves e o goleiro pulando em pé de trave pra poder salvar a bola. Fábio, eu acho que é por aí, né? E não tinha como o programa de hoje passar por um tom diferente, né? Tá tendo uma articulação legal no Twitter, né, nas redes sociais, nos blogs, né, sobre a necessidade de apoiar o Cruzeiro, né, com a hashtag Cruzeiro, eu te apoio até o final, algo que é cantado nas arquibancadas, né, e algo que precisa nesse momento virar verdade, né? Pode ser que um reforço ou outro chegue, a janela ainda está aberta, né? Não a janela do exterior, mas do mercado interno, o Internacional anunciando, por exemplo, o Ceará hoje, mas, né, a princípio o Cruzeiro vai mexer uma peça, 2 peças no máximo no elenco, de resto é essa galera aí, né? Acho que cabe sim, e é normal, vai chegar na sua rede social no final do jogo e vai virar assim, putz, o William não podia perder aquele gol, o William não faz gol, o Lucas, né, não pode fazer um gol daqueles fora do meu Cruzeiro. Tudo isso é parte do processo, ok, acho que é válido, mas no estádio agora o time precisa de apoio incondicional, não vai ser diferente disso. O torcedor não vai ajudar vaiando o jogador, porque aí o treinador vai tirar ele e botar outro, porque não vai, né? Não é assim que funciona o futebol. Pelo contrário, isso vai desmobilizar os jogadores, vai desmobilizar os atletas. Tem sido muito difícil para o Cruzeiro atuar em casa, né? E aí eu concordo com quem está tendo uma visão otimista do Independência, que ele pode ter uma função diferente, mas pode ter uma função diferente se a torcida tiver uma postura diferente. Nesse momento não tem como ser diferente, é o apoio a esse grupo. O Vinícius está dizendo que está ligado na Rádio DG e ouvindo mais do mesmo sobre a diretoria que fazem, né? Ou seja, falando que as críticas são, né, as mesmas, e acho que é importante que elas sejam repetidas para ver se para de existir, né, Vinícius? Ele está perguntando o que dizer do Ceará no Inter, sendo que aqui tá velho, que é triste. O Ceará foi um grande erro da diretoria do Cruzeiro, né? E algo que a gente falava aqui no momento que aconteceu. Foi uma opção do Mano Menezes, pelo que se consta, o Mano não contava com ele para 2016, preferia apostar no Mike, no Fabiano. O Fabiano foi embora rapidamente, né, no início da temporada, o Mike no departamento médico, a desculpa era que o Ceará se lesionava demais, o Ceará tem 20 jogos até aqui no ano, já foi pro departamento médico do Curitiba 2 vezes, mas para ficar 15 dias, como era aqui. O Ceará é um jogador para se revezar com o outro lateral, né? Sem o Ceará, nossa opção é o Lucas, que atualmente é muito questionável, ou o Ezequiel. O Cruzeiro está em busca de uma alternativa e o Ceará era uma alternativa. O Cruzeiro tinha essa alternativa aqui no elenco, né? Mas ele já era um jogador caro. Eu duvido que ele foi pro Curitiba para ganhar mais do que ele ganhava aqui, né? Agora no Internacional, talvez ele tenha um reajuste, algum aumento. O Inter vai pagar um salário um pouco maior, mas o que eu acho importante é que isso foi um erro, né? O Sidney tá aqui falando que tem história de problemas internos no Ceará com o elenco. O que corre a boca pequena é de problema do Ceará com o Mano, né? E o Ceará era um cara muito bem quisto pelo elenco de 2013, 2014 e mesmo em 2015. Então, um treinador tem inclusive que saber manusear esse tipo de situação. O Mano nem ficou, voltou agora. Então, é fundamental, é importante que haja planejamento. O erro na dispensa do Ceará não é nem só dispensar o Ceará, é não ter substituto. Quando a gente fala da reformulação do elenco, o erro não foi liberar Marquinhos, não foi liberar Williams, não foi liberar Gabriel Xavier, né? O erro foi trazer gente pior para o lugar, né? Esse é o ponto fundamental. A reformulação foi muito mal feita. Não adianta agora, no entanto, ficar insistindo nessa tecla. Tem que registrar. A diretoria tem que aprender. 2017 está aí,
o planejamento tem que ser feito, como foi em 2012 para 2013. Em outubro já está buscando reforços pontuais para qualificar o elenco, mas o momento, por outro lado, é de apoiar esse grupo, porque é esse grupo que vai ter que manter o Cruzeiro na primeira divisão. O Marcel está dizendo que o Cruzeiro não precisa pedir, a torcida tem feito e fará sua parte no 12º ou 20º jogador, que os jogadores retribuam, né? Ou seja, também dizendo que a torcida tem feito sua parte. Eu tenho, Marcel, uma crítica ou outra ao torcedor que vai no campo na escalação que vaia. Eu não vejo sentido em vaiar a escalação. Isso tem se tornado meio que regra, né? Eu quero ver se o Lucas for titular na quinta-feira, se o nome dele não vai ser vaiado quando aparecer no telão no Independência, por exemplo. Isso atrapalha. Eu acho que o momento é de fechar com esse grupo, porque é esse grupo que vai ter que manter o Cruzeiro na primeira divisão, né, Vânia? Exato, João. Perfeito. Eu sou totalmente contra vaias durante o jogo. E vaia antes do jogo também atrapalha. No final, eu acho que se tem que ser feito assim. No final, eu acho que se o cara não conseguiu, se o time não conseguiu apresentar um futebol convincente, a torcida tem que vaiar assim, porque a torcida ela paga o ingresso. A torcida ela vai a campo para poder apoiar o time e ela quer ver o time sempre jogando bem. Tá certo que nem sempre as vitórias são possíveis, mas ela quer ver o time jogando bem, ganhando. Se não ganhar, que pelo menos derrame sangue dentro de campo, que pelo menos mostre raça em prol da vitória. Não é dar 40 minutos do segundo tempo o time tá tocando bola, não, meu amigo. É bola pra frente. E sabe qual que é a grande diferença do time de 2013 e 2014? É que o time, independente da situação, ele não ficava tocando a bola para trás, não. Ele tocava só se fosse para poder virar o jogo, para poder continuar martelando, para continuar atacando. Essa é a diferença do time que a gente vem esse ano, vem apresentando o futebol que a gente vem apresentando esse ano. O time martela, aí volta a bola lá para trás e fica tocando bola. E o Cruzeiro não é isso. O Cruzeiro é toque de bola, sim, objetivando o gol. E nossa escola de futebol, nossa academia, sempre teve essa tradição de tocar bem a bola em prol do gol. Não é dar chutão para frente, não é jogando fechado no contra-ataque. O Cruzeiro teve escola de futebol, de academia, de toque de bola, de cadência de jogo, de determinação em prol do gol. Sinceridade, João, nunca foi fácil pra gente, não. Só que esse ano de 2016 está sendo muito difícil. Como você falou, a falta de planejamento do Dr. Gilvan em montar um elenco, em ter uma estrutura técnica adequada e condizente com a realidade do Cruzeiro, está muito aquém. O Dr. Gilvan, ele, não sei se o objetivo dele era outro, não sei qual que era o objetivo dele, mas ele não conseguiu dar qualidade técnica ao elenco, contratando contratações pontuais, como você ponderou, e além de não contratar pontualmente, e como você mesmo ponderou, não conseguiu repor no mínimo a altura, sendo que tinham peças disponíveis no mercado com condições até mais favoráveis do que a que ele trouxe, Riascos e outros jogadores, mas ele não contratou de forma eficiente. Não sei se é mau trabalho do Bruno, não sei se é mau trabalho do Escuro, mas quem manda no clube e é egocêntrico, João, é o Dr. Gilvan. Então quem tem que ser criticado é o Dr. Gilvan, porque é ele que está pisando na goiaba, é ele que está chutando no balde de leite. Quem colocou ele na presidência, independente da indicação, foi o torcedor cruzeirense, foi o conselho do clube, e ele está pisando no torcedor como se a gente fosse bosta no meio da rua. Ele não está respeitando o torcedor. Nessa hora que o time, na condição que a gente está enfrentando, ele tinha que vir aqui na rádio, dar entrevista como o Bruno fez ano passado, como o Bruno falou assim, olha, eu vou assumir o Cruzeiro, vou vestir a camisa, quero o apoio. O que o Bruno fez? O Bruno entrou em contato com a gente aqui do Guerreiro dos Gramados, falou, gente, eu vou dar uma entrevista para vocês, tanto que nós tivemos um pico de audiência no ano passado. Doutor Gilvan, faça um convite. Se o senhor não quiser com todos os membros da bancada participando, participe só com o nosso âncora, participe com o João, participe com o Sidney aqui,
Responda as perguntas dos internautas, porque somos nós, torcedores, que damos a cara a tapa. Somos nós, torcedores, que ficamos aguentando piadinha. Dá a cara, Gilvan. Dá a cara, presidente. Vem ouvir o torcedor. Vem bater um papo aqui com a gente na rádio. Porque nós estamos cansados de pergunta pronta de jornalista, modinha, de cobertura, de âncora, de rádio aqui de Belo Horizonte, que só faz as mesmas perguntas retardadas, com todo o respeito. Vem cá, doutor Gilvan, dá uma entrevista pra gente. Ou é muito pro senhor falar direto com o torcedor? Ou é muito pro senhor ter que debater com o torcedor? A gente tá falando, nós estamos falando com o torcedor, como o torcedor que paga ingresso, como o torcedor que é sócio, porque toda segunda-feira nós estamos aqui na rádio fazendo o programa de torcedor para torcedor, repetindo aqui, de torcedor para torcedor, doutor Gilvan. Nós não recebemos nenhum real do clube, nós não ganhamos um ingresso sequer para poder ir lá apoiar o clube. Todo mundo aqui da rádio que vai no estádio, que vai a campo, como o Lucas fez ontem, que foi lá para Santos assistir o jogo do Cruzeiro fora de casa. Todo mundo paga ingresso, meu amigo. Todo mundo é sócio. E um dos critérios para poder entrar aqui no portal Guerreiros dos Gramados é ser sócio do clube. E aí, presidente? Você vai dar uma satisfação pro seu torcedor ou vai continuar de mimimi aí? Vai continuar se escondendo atrás dos seus seguranças? Porque ninguém vai pegar o senhor não, meu presidente. Todo mundo vai te tratar com cordialidade e respeito. Nós só queremos que o senhor mostre a cara, que o senhor converse com a gente. E aí, presidente? E aí, como é que vai ser o papo? Vai ser um papo reto? Ou o senhor vai curvar e vai se desvencilhar mais uma vez? Te faço um convite. Bate um papo com a gente. Conversa com nossos torcedores. Explica pra gente como é que vai ser o planejamento para 2017. Porque eu tenho certeza que o torcedor cruzeirense vai tirar o time dessa situação. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa zona do desconforto. Mas e aí, presidente, você vai conversar com a gente? Ou você vai continuar de mimimi? Vai com você, João, toca aí, porque eu tô simplesmente revoltado com esse time nosso. Acho que é só interessante poder enfatizar disso, né? A gente já teve aqui vários membros da diretoria. O Gilvan é um caso, né, que nunca esteve presente aqui conosco, né? Não sei dizer se a gente já formalizou um convite ao Gilvan também. Para dizer que o Gilvan não aceitou um convite nosso, isso nunca existiu. Mas já tivemos vários membros da diretoria aqui com a gente. Acho importante dizer que isso nunca impediu o Guerreiro dos Gramados de manter a sua independência. Nenhuma entrevista aqui, por exemplo, foi conduzida com dirigente, né? O Bruno Vicentim já esteve com a gente, o Bernardo Mota já esteve aqui com a gente, né? O Marconi Barbosa, o Alexandre Matos, o Marcelo Oliveira, né? Já conversaram aqui com a gente. Nunca houve pauta, né? A independência do portal sempre foi respeitada, é um patrimônio que a gente se orgulha, né, de sustentar. E acho que esse ponto é importante, né, que a gente possa dizer e se orgulhar disso, né, da independência que o Guerreiro dos Gramados sempre teve na condução dos temas. É claro que a participação dos dirigentes aqui sempre seria salutar, sempre seria bem-vinda, né, as portas estão abertas para vários ex-jogadores já estiveram aqui com a gente, os atletas do Sala Cruzeiro, né, torcedores ilustres, o Bruno Soares e o Marcelo Melo do tênis, que vão trazer, a gente espera aí uma medalha, né, pro Cruzeiro simbolicamente, né, porque isso é uma corneta histórica do Guerreiro dos Gramados. O Cruzeiro não dá suporte ao especializado, no caso Bruno Soares e o Marcelo Melo no tênis, que estão entre os melhores tenistas do mundo. O Cruzeiro tem um tenista, né, que defende as cores do clube, o Pedro Berardi, não me lembro agora o sobrenome dele, que é um juvenil ainda, né, buscando ascensão na carreira, sendo que tem aí dois cruzeirenses de 700 mil costados, que são o Bruno Soares e o Marcelo Melo, ostentando grande condição no ranking e não tem suporte do clube. Então tudo isso é um motivo de crítica. A gente nunca perdeu a nossa independência e não perderia por nada. Acho que é o ponto fundamental. E aí o Cid está mandando Pedro Bernardi. E a gente está falando aqui, inclusive, nisso, até porque é um trabalho voluntário, um trabalho que a gente faz com gosto, a interação, cada recado que a gente recebe aqui no Twitter é com gosto que a gente lê, ainda que concorde ou não com uma opinião pessoal, né? Já que eu penso uma coisa, o Fábio pensa outra,
o Vander pensa diferente também, é natural isso. O Vinícius está perguntando o que a gente acha do Sobis e do Willian jogando juntos, né? E o Alisson Rosenberg está dizendo que na quinta-feira é ganhar ou ganhar, saindo da zona de rebaixamento, ficar tranquilo, e aí seremos obrigados a ganhar a Copa do Brasil. Acho que também o Cruzeiro tinha que pensar, o planejamento para 2016 deveria ser, tá na Libertadores de 2017 é obrigação. Mas um clube que faz as contratações que o Cruzeiro fez em janeiro, não pensou assim. O Cruzeiro sonhou em estar na Libertadores em 2017. Pensou que quando chegasse julho, poderia contratar para que isso acontecesse. Eu espero ter aprendido, né? Quem se antecipou, e aí é uma lição para nossa torcida, né? O Atlético Mineiro, mais uma vez, está mais forte nessa briga do que a gente, o que é raríssimo na história, né? E aí a nossa torcida, lá em abril, quando o Marcelo Oliveira, quando o Fred, quando o Robinho foram chegando por lá, tinham dificuldade para entrar em forma, os primeiros maus resultados do Marcelo, tá tudo errado lá, não vão chegar a lugar nenhum, não sei o quê. Eles tiveram convicção, apostaram, mantiveram um projeto, estão começando a ter resultado. Tomara que dê errado, né? Mas a torcida passa a ser para torcer para que o que foi planejado dê errado. A gente não tem planejamento, a gente tem que torcer para a sorte, né? Tá tudo muito errado, tem que torcer para a sorte, tá tudo muito errado. Essa é a lição que 2016 tem que deixar pra gente. Não dá pra depender da sorte. Não dá pra esperar junho chegar pra montar um elenco. Não dá pra trazer um treinador de Portugal em maio. Não é assim que funciona o futebol. Todas essas lições são lições claras da temporada 2016. A gente espera que a diretoria tenha aí aprendido. O Júlio César tá dizendo que achou muito chato a torcida vaiando o jogador durante o jogo. É hora de apoiar, e com esses jogadores aí é que temos que sair dessa. Júlio César diz ainda que você tem que cantar até ficar sem voz, fechar com o Mano e com o time. Dentro disso, né, Fábio, tem Cruzeiro Internacional na quinta-feira, cobertura do Guerreiro dos Gramados, tempo real, pré-jogo, pós-jogo também. E eu quero saber o seguinte, é com otimismo que o torcedor do Cruzeirense tem que encarar essa partida de quinta-feira? Olha, João, eu acho que o torcedor cruzeirense ele não tem nem que pensar em não encarar a partida com otimismo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que é foda você sair de casa numa quinta-feira, largar tudo para poder parar no estádio, para poder ver o time jogar, ou sair de casa para sentar no boteco. Você vai gastar dinheiro para poder ver o time e pensar que vai tomar de novo para dentro. Eu sei que é complicado, mas só que eu acho que não existe opção da gente não entrar otimista. Vamos pensar pelo lado técnico também. O Mano, ele teve um jogo fora de casa contra o Santos. Ele conseguiu colocar já o time no primeiro tempo, como já estava acontecendo, de uma forma melhor postada, um toque de bola melhor, algumas chances melhores criadas. A gente teve uma, talvez, falta de qualidade técnica para poder marcar o gol. Mas, por ser o primeiro jogo dele voltando para BH, e já tendo essa noção dos erros que o time está cometendo, vendo de dentro do campo, é diferente do que ele passar algumas horas dentro do avião, assistindo 6 jogos do Cruzeiro, né? E ver pelo computador. É diferente. Lá ele consegue ter noção de profundidade, de espaço, onde que está errado, onde que ele pode consertar. Então eu acredito que ele, com a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem do elenco e a forma que ele sabe que o Cruzeiro sabe jogar e que ele já implantou aqui, acredito que o cruzeirense, nessa quinta-feira, tem que encarar com otimismo, tanto pela necessidade que o time precisa, quanto pelo fato que o Mano é um bom técnico, ele sabe enxergar os erros, ele não é um técnico teimoso e fica fixo nas suas convicções demais. A gente sabe disso, a gente viu isso quando ele estava aqui ano passado. Então eu, na minha opinião, acredito que ele vai saber consertar o erro e pelo menos fechar a casinha a gente vai ter para jogar agora em BH. E a gente tem a volta do Ábila, que vai entrar até, tanto por causa do Willian, que tomou o terceiro amarelo. Mas enfim, a gente vai ter um time que vai estar mais inteiro no primeiro tempo, com o centroavante que vai saber jogar a bola, o Arrascaeta, que a gente sabe que, né, o último jogo não foi o mais brilhante da vida dele, mas que ele tem feito boas partidas dentro do Mineirão, não teve como finalizar bem, por exemplo, no jogo contra o Sport, que teve 2 chances claríssimas, mas é com otimismo sim, que eu acredito que a gente vai ter um time melhor postado na defesa e com uma aproximação maior das duas linhas.
já que o Mano ele sabe fazer, ele entende do riscado e sabe fazer essa arrumação da casa que a gente precisa. Né, sabe fazer e né, o mais importante, né? O Cruzeiro foi trocando de filosofia ao longo da temporada. Né? Agora é a última aposta. Né? Se o Mano estiver fazendo tudo errado, não tem que estar burro na arquibancada não, porque não vai adiantar nada. Né? Se o Mano estiver fazendo, nesse momento, escolhas equivocadas, é cruzar os dedos, né? E pensar, poxa, que dê certo. Até porque a escolha que cada treinador faz, ela é racional para ele. Ela pode não ser para o torcedor, mas naquele momento ela é racional para ele. Um ou outro torcedor vai concordar, outro ou não vai concordar. Isso é natural no futebol. O momento, volto a dizer, e quero que o Vander comente um pouco isso também, é de apoiar e... Né, a gente não tem que estar certo, né, Vander? Nesse momento é que o resultado venha a qualquer preço, né? Bom, em 2011, fui... Não vou falar 100% dos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, não, mas eu fui 98% dos jogos. E eu acho que a torcida precisa fazer a mesma coisa que fez em 2011, em algumas partidas. Acho que a gente precisa rezar, porque é difícil. Só com oração, só pedindo uma bênção divina para poder a bola entrar na casinha. Tem gente que não tem fé, não acredita nessas coisas, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus, acredito em coisas boas, acredito no dom de Deus em iluminar a gente para ter um dia abençoado, e eu acho que o Cruzeiro está precisando disso. O Cruzeiro está precisando de mais, eu não vou falar fé, porque o time do Cruzeiro tem muitos jogadores de muita fé, mas a fé é não só dos jogadores, a fé é da diretoria. Vou te falar por quê, João. O planejamento, ele é feito, principalmente com o clube de futebol. Nós temos que ter um time base. Em cima do time base, nós temos que ter peças de substituições que possam responder à altura em determinados momentos. O planejamento do Cruzeiro está todo inadequado. Nós temos Dedé, Manuel, Robinho, e N jogadores, Marcos Vinícius, e N jogadores que delongaram por um período muito grande no departamento médico. O Dedé, o Judivan, a gente nem sabe quando retorna, e são jogadores que o Cruzeiro depositou muita grana, que acreditou que poderiam dar um resultado efetivo no ano de 2016, e infelizmente podem não entrar em campo esse ano. Não devem entrar em campo esse ano para poder dar o resultado que o time precisa. E o planejamento, ele tem que ser feito contando com os erros. Isso se chama prevenção e precaução. No planejamento, a diretoria tem que se adequar às metas, planejar o que pode dar errado. E se caso der errado, tem que ter um plano B para resolver esse problema. Sinceridade, doutor Gilvan, eu sei que o senhor, juridicamente, é um excelente advogado, tanto que advoga do Cruzeiro há tantos anos, é um profissional respeitado no mercado, mas procura uma assessoria na área de gestão, até para o senhor poder ter um respaldo melhor na administração do clube. Tenha humildade. Humildade, ela não é demérito nenhum. Humildade é bom, faz bem às vezes. Escuta a torcida, escuta os conselheiros. Ninguém está ali para poder falar mal do clube, não. Não acha que nós estamos ali para poder brigar com o senhor, não. E repito, gostaria que o senhor participasse conosco aqui do programa da Rádio Guerreiro dos Gramados na segunda-feira ou na quinta, o dia que for mais conveniente para o senhor falar diretamente para o torcedor cruzeirense o que está acontecendo, qual foi o erro de planejamento do senhor na gestão, assumir realmente, vestir como o pessoal fala, vestir a sandália da humildade. Estou falando aqui de coração aberto, presidente. Vem falar com a gente, bate um papo conosco, explica para o torcedor cruzeirense, porque infelizmente o Cruzeiro tem alguns veículos de comunicação, tem a TV Cruzeiro,
tem o portal do Cruzeiro, mas é ineficaz, é ineficiente pro tamanho dessa torcida. Se o senhor não conhece o nosso portal, doutor Gilvan, nós somos o maior portal cruzeirense na internet. A Rádio Guerreiros Gramados, o volume de audiência que nós temos é maior que muita rádio de Belo Horizonte. Nós falamos aqui com torcedores cruzeirenses. É a voz da torcida que está falando, presidente. Então, por favor, além de te convidar, eu estou te pedindo um respeito com o seu torcedor. Vem cá, bate um papo com a gente. Vamos conversar. Vamos debater. A gente faz uma mesa redonda. Se o senhor quiser tomar um vinho, toma um vinho com a gente aqui, bate um papo. Vai ser interessante a gente conversar. Colocar pingos nos is, presidente. Quem sabe, escutando um pouco... Eu sou muito... Escutando um pouco do torcedor, eu sou muito novo, presidente. Comparado às pessoas que estão lá no clube. Beneci, Lemos, tantas que estão lá no clube há mais de 40 anos. Eu nunca vivi um ano dentro do clube, na gestão, no futebol profissional, mas eu vivi a faculdade da vida, presidente. Eu conheço de gente, conheço de ser humano, e o torcedor cruzeirense está cansado do que está acontecendo aí dentro do clube, porque tem muita gente que vive a realidade do clube e esquece que o mundo evolui lá fora, meu amigo. O Brasil já cresceu muito, visto ao que o senhor está fazendo dentro do Cruzeiro, meu amigo. E se o senhor continuar fazendo isso, não vai ser só brigar por rebaixamento esse ano, não. Vai continuar a mesma coisa no ano que vem. Então, presidente, a mudança ela tem que acontecer agora, para ontem, na visão do senhor, no planejamento do senhor, presidente. E quer começar se planejando direito? Vem bater um papo com a gente. Mais uma vez eu te faço um convite. Já mandei um tweet agora há pouco, pessoal, convidando o Dr. Gilvan para poder participar. Faço o convite a vocês, da RT no convite aí. Vou pedir o nosso produtor aqui, o Sidney Júnior, excelente pessoa, para ele poder dar RT no portal, no meu tweet aí. Vamos fazer um convite. Vem bater um papo com a gente. Conversa com a gente, presidente, por favor. Vamos interagir direto com o torcedor, porque aqui não vai ter jornalista de outra emissora, de outra torcedor de outro time para poder pressionar o senhor. Aqui só vai falar direto pro torcedor cruzeirense. Então o senhor fala o que o senhor quiser. O senhor vai ter tempo para poder falar com o torcedor. Contamos com a sua colaboração. João, eu estou persistindo nesse assunto, João. Desculpa, eu sei que você deve estar até bravo comigo aqui. Mas eu acho que seria primordial o Dr. Gilvan, nesse momento adverso que nós estamos passando, porque o torcedor cruzeirense não está acostumado a isso, vir e bater um papo com a gente. Você topa, João, fazer um bate-papo com o presidente? Você gostaria de entrevistar ele aqui ao vivo pra gente na rádio? Acho que você faz uma pauta bacana para ele poder comentar. Seria, né, Wander? É uma satisfação muito grande pra gente ter a presença do Gilvan aqui, não resta dúvida, como de qualquer membro da diretoria, e tá na história do Guerreiros em Debate já esse tipo de participação, né? A gente poder ter esse canal de diálogo, né? Eu até penso que nesse momento agora não é muito um momento de grandes explicações, o momento agora é de focar em sair dessa situação com o que tem. Mas existe essa dívida da diretoria com o torcedor, de explicar muita coisa. Isso eu estou de acordo com você. O Júlio César falando que o torcedor também não está invertendo o papel de querer escalar o time ao invés de apoiar quem joga, não está havendo inversão de papéis. A gente deve ter uma pergunta agora há pouco, né, sobre William e Sobe jogando junto. Eu não gosto. Eu acho, por exemplo, a minha leitura de futebol, que é uma escolha, não vou dizer que equivocada, poderia dar certo, e aumentou muito, né? O Cruzeiro criou condições de jogo ontem, né, de gol, muito em função da mobilidade dos dois, mas falta que bote a bola para dentro, né? Eu sinto essa falta.
né? Pode funcionar? Pode. O Cruzeiro ano passado funcionou muito bem durante o ciclo do Mano Menezes sem treinador. Não seria a minha opção, mas nisso eu tô com o Júlio. O treinador fez a opção, eu vou apoiar, e o momento agora é esse, não tem como torcer para ser diferente. O Gustavo está dizendo aqui também que a falta de convicção na diretoria do Cruzeiro vem desde a saída do Alexandre Matos, né? E aí o Cruzeiro foi ficando aí de fato meio sem rumo. Eu concordo, passa por aí, pelo menos a minha leitura também. As falhas de o Alexandre coordenava um pouco mais projeto no Cruzeiro. Hoje 2 meses são suficientes para avaliações contundentes e para mudança de rota radical. E isso é receita para cair no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Isso me incomoda bastante também. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte, em primeiro lugar, mais uma vez, seguido por 7 Lagoas. Na primeira vez, eu acho, 7 Lagoas pega o segundo lugar. Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Ibirité, Nova Lima, Sabará, Ipatinga, João Monlevade, Divinópolis, Montes Claros, Pedro Leopoldo, Varginha, Ouro Preto, Uberaba, Três Corações, Lavras, Alfenas, Uberlândia, Machado, Juiz de Fora, São João del Rei, Pouso Alegre, Guanhães, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Vinhedo também em São Paulo, Cruzeiro do Oeste no Paraná, Brasília e a audiência internacional representada pelo Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Resultado final das nossas enquetes. A primeira enquete é que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem. Para a maioria, 50%, nota 7. O segundo tempo com uma avaliação pior no momento dos gols do Santos, nota 4 para 52% da nossa audiência. Terceira pergunta, time evoluiu em relação ao jogo contra o Sport, 48% otimista dizendo que sim, mas que evoluiu pouco. Quarta pergunta, aprova apoio ao time nesse momento, 72% dizendo que sim, sempre vão apoiar o Cruzeiro. Comentando, Fábio, passa a palavra para você, tem Cruzeiro Internacional nessa quinta-feira, às 21 horas também, com isso tem Guerreiros em Debate na quinta-feira, na sequência do jogo. Mas quero te ouvir agora, Fábio, falando um pouco, não só de Cruzeiro Internacional, mas analisando as nossas enquetes e deixando também o seu palpite para Cruzeiro Internacional, além de sua participação final e seu abraço para a nossa audiência. Sempre um prazer também, Fábio, poder conversar com você. Deixe meu boa noite, abre espaço para o seu encerramento, para a sua participação final no nosso programa. Boa noite, meu cara. Então, sempre um prazer, João, Vander, Sidney, Paulo e todos vocês aí que estão escutando a gente. Minha avaliação aí sobre as enquetes, concordo com todo mundo. Acredito que só a nota do primeiro tempo, né? Eu falei a minha, eu acredito que eu daria um 8 aí pro time. A nota do segundo tempo, concordo, nota 4. E com esse pessoal aí, esses mais 70% que estão... que falaram que vão apoiar o Cruzeiro, que vão apoiar e que vão continuar do lado do Cruzeiro o tempo inteiro, meus estão junto então. Vocês estão junto comigo, eu estou junto com vocês, e é isso aí, a gente tem que apoiar o Cruzeiro mesmo, a gente tem que entregar dentro de campo o que a gente pode fazer. Não estou falando, não me entendam aqui colocando como é culpa de torcedor ficar, por exemplo, como eu disse no WhatsApp. Não, o torcedor não tem essa culpa, mas o torcedor tem culpa de sair do estádio sem saber que fez o seu melhor. Por mais que os caras estão lá dentro e não façam o melhor deles, a gente tem que fazer o nosso melhor aqui de fora. É sair do campo rouco, é apoiar até o fim. E analisando nesse jogo contra o Inter agora, dá sim para sair com a vitória. O Inter tem alguns desfalques, que isso aí a gente está precisando contar com isso também de vez em quando, né? Então dá para sair com a vitória, dá para chegar lá dentro da Independência, fazer um bom jogo, acertar os erros que o Mano vai conseguir acertar. Então, tecnicamente, a gente sabe que o time está tendo que se entregar mais do que realmente é um bom time. E a gente sabe que eles estão tendo que dar mais raça, deixar mais tufo de grama arrancado do chão do que bola dentro do gol. Então, é aí que a gente entra. É aí que a gente entra na hora que o cara chuta pra fora e a gente grita incentivando. É na hora que mete uma bola na trave, a gente vai gritar mais ainda para poder fazer a bola entrar. Então, vamos junto, a gente vai conseguir a vitória. Meu palpite vai ser um 2-1 chorado. É para poder sofrer, mas é para poder lavar a alma. Então vamos em frente, nós vamos conseguir a vitória, o Mano vai corrigir os erros e a gente não pode desistir jamais. Juntos nós somos muito mais fortes do que se a gente ficar separado dentro de campo.
Hoje meus abraços e beijos vão ser um pouquinho diferentes. Até não apareceu aí no ranking das cidades, mas tem audiência lá de Belém, lá de Belém escutando a gente hoje. Vou mandar meus abraços e beijos aí pra Larissa e pra Marana, Larissa torcedora do Cruzeiro. Tô indo até pra Belém, vou levar uma camisa pra lá, viu? Então, meus abraços e beijos aí. Saudações Celeste, uma boa noite e obrigado de novo, João, Wander e Sidney, pela participação. Sempre um prazer estar junto com vocês aí. É isso aí, Fábio. Valeu, eu agradeço mais uma vez pela sua participação. A gente está falando aqui de Cruzeiro Internacional, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Internacional, que é 11º colocado, com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, marcou 17 gols. Né? O Cruzeiro marcou mais gols, por exemplo. O Cruzeiro marcou 19. Né? O Inter tem um ataque muito pouco produtivo, mas uma das melhores defesas do campeonato, sofreu apenas 16 gols. Aí o Cruzeiro está muito atrás, sofreu 27. O Inter não vence há 9 rodadas. É a esperança do Cruzeiro aí de poder conseguir se impor e conseguir uma vitória nessa quinta-feira às 21 horas. Vamos à notícia do especializado, da base, né? Informações sobre o Cruzeiro. A equipe sub-14 do Cruzeiro segue a toda na Copa União, né? O Cruzeiro, que ainda está invicto, tropeçou só uma vez no empate contra o América no primeiro turno. O América foi desse final de semana. O Cruzeiro venceu por 2-1 no sub-14 pela Copa União. Gols de Pedro Nardotti e Marlon, né? São jogadores aí sem grande destaque até o momento na artilharia. Pelo contrário, marcaram seus primeiros gols na competição. O próximo compromisso do Cruzeiro pelo torneio é contra o Atlético Mineiro no dia 8. Né? A partida vai acontecer em Vespasiano, no CT do Atlético Mineiro, no dia 8 de agosto. O Sub-15 e o Sub-17 venceram o Arsenal na estreia do hexagonal final das categorias infantil e o juvenil. O infantil venceu por 5-0, enquanto o juvenil venceu por 1-0. No infantil, Gustavinho 2 vezes, Pedro Bicalho, Murilo e Votorantim marcaram os gols. Marco Antônio marcou o gol do juvenil. Os próximos compromissos são em ambas as categorias contra o AMDH, né? E os confrontos acontecem no dia 6 de agosto, na Toca da Raposa 1, né? Na manhã do dia 6 de agosto, às 9 da manhã o infantil, às 11 horas o juvenil, né? A AMDH quer dizer Associação Mineira de Desenvolvimento Humano, que é lá de Betim. Né? No Sub-20, o Cruzeiro também estreou no hexagonal final do Campeonato Mineiro, vitória sobre o Araxá por 3-1, gols de Lucas Souza, Thiago e Raniel que veio do Santa Cruz. Né? O Cruzeiro estreando com vitória. Próximo compromisso contra o América Mineiro, também, né? O Cruzeiro é mandante, mas o duelo é no próximo sábado às 15 horas em Pará de Minas. Então, galera de Pará de Minas, pode ver o time júnior do Cruzeiro aí no próximo sábado. Amanhã, em Contagem, Sada Cruzeiro e Polônia, atual campeão do mundo, vão fazer mais um amistoso. No sábado, o Sada Cruzeiro já venceu por 3-2. Lembrando que o Sada Cruzeiro está desfalcado de William, de Evandro, né, que estão disputando os Jogos Olímpicos, e Isaac se recuperando de lesão. O Sada Cruzeiro com time misto, metade do time titular teve fora, venceu os atuais campeões do mundo, né, a seleção da Polônia, e nessa terça-feira às 20 horas no ginásio do Riacho. O duelo foi na sexta-feira, o primeiro duelo. Nessa terça-feira às 20 horas vão se enfrentar mais uma vez. O atletismo também teve um final de semana de vitórias, começando no sábado com Marcos Antônio Pereira vencendo a primeira Night Run de Caruaru, em Pernambuco. Compromisso de 8 milhas, o cruzeirense fez o percurso em 37 minutos e 42 segundos. No domingo, em Recife, o Cruzeiro conquistou novas medalhas para o seu atletismo. O evento com participação de grandes nomes do atletismo mundial e 4 celestes no pódio. Primeira colocação com José Márcio Leão da Silva, seguido por Wellington Bezerra da Silva. Terceiro lugar, cruzeirense também, com Marcos Antônio Pereira. E a quarta colocação, Cruzeiro com as 4 primeiras colocações, portanto,
feita por Pablo Fagundes da Costa. No Nordeste, ainda o Cruzeiro em Aracaju, na primeira etapa da 7ª edição do circuito Qualidade Caixa, conseguiu com Valdir Sérgio de Oliveira o título masculino, completando os 10 quilômetros de percurso em 30 minutos cravados. No feminino, Cleidiane Barbosa Jardim, com 35 minutos e 36 segundos, garantiu o vice-campeonato e Miriam Franco da Silva foi a 4ª colocada. Outra conquista cruzeirense foi na tradicional Corrida de São Luís, em 10 quilômetros no Maranhão. Adelson Alves Rodrigues superou cerca de 1.500 adversários e com 30 minutos e 26 segundos colocou a bandeira do Cruzeiro no topo do pódio. Em Guarulhos, Sérgio Celestino da Silva honrou o manto sagrado na 3ª edição da Corrida Pedestre Caminhada Bom Sucesso e conquistou a vitória de um percurso de 8 km com 24 minutos e 28 segundos. Por fim, em Betim, o Cruzeiro conseguiu uma dobradinha com 2 corredores nos primeiros lugares do circuito para todos. Ivanildo Pereira dos Anjos, 14 minutos e 50 segundos, ficou com o título, enquanto Ivamar de Oliveira foi o segundo colocado no trajeto de 5 quilômetros. Venda de ingressos para Cruzeiro Internacional nessa quinta-feira. A prioridade é para sócio-torcedor. Já está tendo distribuição para os sócios, inclusive, já foi iniciada, já que o Independência não tem um sistema de catraca eletrônico para reconhecimento do cartão. O sócio cativo vai poder retirar o seu ingresso na terça-feira e na quarta também ainda, aquele que ainda não retirou. Atendendo aos pedidos do torcedor, o Cruzeiro vai disponibilizar essa troca nas bilheterias 1 e 2 do ginásio do Barro Preto. A distribuição será feita das 10 às 18 horas, que é o mesmo horário de comercialização para os não sócios, que começa, inclusive, a venda nessa terça-feira também. Portanto, das 10 às 18 horas. Lembrando que o jogo vai ser no Independência, porque o Mineirão já está entregue ao Comitê Olímpico Internacional para a disputa dos Jogos Olímpicos. Para o não sócio, ainda é possível comprar ingresso na quinta-feira, de 10 horas da manhã até os 10 minutos do segundo tempo, na bilheteria Pitangui da Arena Independência. Para o visitante, o ingresso vai ser comercializado a partir das 18 horas, somente no Independência. Pais e responsáveis por crianças de até 12 anos de idade, é bom lembrar, atualmente pela lei em Minas Gerais, podem retirar ingresso gratuito, mas é somente na quarta-feira, das 10 às 18 horas, no ginásio do Barro Preto. O William é desfalque certo, vai cumprir suspensão nesse confronto. Dedé, por sua vez, não retorna ao futebol nessa temporada. A lesão do Dedé não está cicatrizando, ele precisa passar por uma nova cirurgia, vai tratar nos Estados Unidos e, por consequência, só volta a atuar em 2017. Mas o departamento médico tem boas notícias. Mike e Marcos Vinícius, em processo de recuperação física, talvez possam ser relacionados na quinta-feira. O Marcos Vinícius mais provável, assim como o Nilson, que está também iniciando a sua preparação física e corre contra o tempo aí para poder ajudar o Cruzeiro nessa semana, ou contra o Internacional ou contra o Corinthians na próxima segunda-feira no estádio Pacaembu. Falando em Denilson, vou passar a palavra para o Vander Nilson, nosso parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, para a sua despedida, Vander. Agradecer você mais uma vez pela sua participação, o seu palpite, o seu recado final para a nossa audiência, o seu palpite para Cruzeiro Internacional, é claro, e o seu recado final para a nossa audiência. É um prazer mais uma vez estar debatendo com você, meu cara. Boa noite, valeu mais uma vez pela participação. Salve, salve, João. Salve, salve. Muito obrigado aí, muito obrigado, Guerreiros dos Gramados, muito obrigado, Paulo, Sidney. Pessoal, nós vamos ganhar a quarta quinta-feira, 2-0 do Inter, em cima do Internacional. Vamos afundar o Inter ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Inter, que eu gosto muito respeito por essa camisa. Vou ser sincero para vocês, gostaria de agradecer a audiência de todos os membros que estão, todas as cidades que estão participando com a gente aqui, e agradecer ao grupo Tem o Link, que está mandando para a gente mensagem direto também no portal. Agradecer a toda a torcida que vai estar presente lá na quinta-feira, o pessoal que vai sair de casa, que vai apoiar o Cruzeiro do início até o final, porque juntos somos mais fortes. Porque essa torcida, quando canta, quando ela vibra, ela faz o mundo tremer. Então, pessoal, vamos a campo na quinta-feira, vamos torcer
do início ao final, vamos tratar com muito entusiasmo, porque esse time ainda vai nos dar muita alegria, muitas alegrias. O João falou aí com relação a disputar Libertadores ano que vem. Pode ser que pelo Campeonato Brasileiro a vaga não venha, mas ainda temos outra opção, né? Ainda temos a Copa do Brasil aí. E eu tenho certeza que a torcida apoiando, nós vamos ter um atento a mais para poder vibrar, para poder cantar, para poder buscar a vitória. Os jogadores, a nação cruzeirense conta com a torcida. Nós temos que fazer a diferença mais uma vez. Ser aquele algo a mais, ser aquele coração no bico da chuteira dentro de campo. O torcedor não entra em campo, mas a gente faz cada segundo valer a pena dentro daquele estádio. Então, pessoal, quem ainda não trocou ingresso para ir no jogo quinta-feira, que não pode ir no jogo quinta-feira, empresta o ingresso, empresta o cartão para outra pessoa aí, dê oportunidade para a torcida fazer a diferença em campo, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até segunda-feira que vem. Um abraço, João. Isso aí, Wander, valeu. Vou passar a palavra rapidinho pro Fábio, que tá dizendo que tem que mandar mais um abraço. Bora lá, Fábio, manda aí. Então, vocês me desculpem aí ter pedido de volta, mas a gente tem que mandar um abraço. Mais uma que tá acompanhando a gente lá de São Paulo, a Luísa, tá? Um abraço. E agora, gente, juro que eu tô dando meu boa noite e até a próxima participação na rádio. Obrigado, João. Valeu, Fábio. Boa noite. Né? E eu lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar nas segundas-feiras, às 21 horas. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, amanhã vai estar disponível a gravação do programa na radio.guerreirosgramados.com.br, como estão disponíveis todos os programas feitos aí nessa temporada 2016 de Guerreiros em Debate. Na quinta-feira, na sequência de Cruzeiro Internacional, então, tem mais um Guerreiros em Debate, comentando aí, repercutindo a atuação e a vitória do Cruzeiro, 2-0 também, meu palpite, Cruzeiro Internacional nessa quinta-feira, às 21 horas, o Guerreiros em Debate na sequência. Antes disso, tem colunas diárias no site, tem pré-jogo, tem cobertura em tempo real no Twitter, no Facebook, tudo isso que você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu deixo agora, então, o meu boa noite, me despeço por aqui, convido vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiros dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Até quinta-feira, pessoal. Guerreiros em Debate.